Bom dia! Espero que você esteja muito bem. Eu estou ao mesmo tempo aqui no Facebook e no Instagram. E hoje eu tenho um tema extremamente importante para você que ainda não me conhece. Eu sou a Adriana Borges, sou psicóloga e coaching de emagrecimento. E hoje eu vou falar um assunto muito legal para você. Eu vou te ensinar duas perguntas. Duas perguntas para você reprogramar o seu cérebro e emagrecer de vez. E não tem aquele velho ditado que tudo que acontece pela manhã, quando a gente está com a cabeça mais vazia, a tendência é que entre mais informações e você consiga aproveitar mais, ter um bom proveito. Então, fica comigo, presta atenção nessa aula agora. Mas por que, Adriana? Por que eu devo prestar atenção nessa aula? Porque se você é uma pessoa que hoje está sofrendo com sobrepeso e não consegue se controlar diante da comida e sofre todos os dias para tomar banho, amarrar os seus sapatos, ou se sente até envergonhado todos os dias, porque ao sair de casa, você sempre veste aquelas mesmas roupas largas, pretas, não sei, e não consegue resolver esse problema. Então, não se preocupe, porque essas perguntas que eu vou te ensinar no final, eu tenho certeza que pode ser o início de uma mudança, de um novo estilo de vida. Então, assista os meus vídeos. Para você que está aqui no Facebook, para você que está no Instagram, você pode assistir lá no YouTube. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem lá no YouTube, e aí você já vai acostumando a reprogramar o seu cérebro para emagrecer. Então presta atenção, porque quando você falta com a verdade com você mesma, você não vai emagrecer. Então, depois de estudar e analisar o comportamento das pessoas que procuram o emagrecimento, eu tenho percebido que aquelas pessoas que não falam com a verdade, bom dia, Ariana, aquelas pessoas que não falam com a verdade, ou que elas não se comprometem consigo mesmas, elas nunca conseguem emagrecer. E nem o melhor médico, tá, gente? Pode ser o melhor nutricionista, o psicólogo, o personal trainer, nem todos esses profissionais juntos são capazes de fazer essas pessoas atingirem o seu objetivo, porque por um simples motivo: o desejo de emagrecer ainda não faz parte da vida dessa pessoa. Então, ainda não está dentro dela o desejo real de ser magra, porque quando nós não queremos alguma coisa, o nosso cérebro, ele nos leva a não alcançá-la, não é assim? Então, ainda que algumas vezes nós acreditamos que vamos conseguir, então as pessoas que agem dessa forma, infelizmente, elas acabam se tornando aqueles casos perdidos que não tem jeito. Mas por que, Adriana? Por que caso perdido? Não sei se você conhece alguém assim. Ela quer emagrecer, mas ainda não está dentro dela aquele desejo de ser uma pessoa magra. Por quê? Elas alegam, vou dar alguns exemplos aqui para você, de repente você conhece alguém assim. Elas alegam que cumpriram o planejamento, mas elas não estão falando com a verdade. Então, quando chega, sempre na consulta, que é o que eu vejo no consultório, elas dizem que não comeram, que fizeram atividade física, que fizeram as técnicas mentais que eu ensinei do coaching, que tudo que está sendo ensinado, ela fala que fez 100%, chega até jurar de pé junto, sabe? Que não entende por que ela engordou tudo de novo ao invés de emagrecer e fica o tempo todo justificando a situação atual, que é o sobrepeso, buscando as respostas, como, por exemplo, a culpa é da genética. Adriana, eu tentei encontrar um alimento que fosse saudável, mas aí não tinha e eu comi aquilo. Então ela fica justificando e tentando encontrar uma desculpa para algo que está estampado ali no corpo dela, que é o sobrepeso, e principalmente a falta de sinceridade consigo mesma. Então, para você
que sofre com o sobrepeso e deseja embarcar nessa viagem sem volta, né? Sem volta, e chegar no seu corpo dos sonhos, de ter um corpo magro para sempre, você precisa estar comprometida, mas com a sua verdade. E é somente nesse momento, com a sinceridade e a sua verdade, elas têm que estar ali, ó, juntas, aliadas. Que a sua postura e a sua mentalidade passam a trabalhar ao seu favor, colaborando para que você mude completamente a sua maneira de pensar e de enxergar a sua própria imagem. Diante dos alimentos, diante daqueles doces, daquelas tentações. Então, eu acredito assim, que nessa altura do campeonato, o seu modo, não sei se é você ou se você conhece alguém, o seu modo de se questionar, tá? Sobre o que fazer começa a mudar. Então, atitudes do tipo, como que eu vou pensar antes de agir, tá? E analisar antes de tomar uma decisão, elas passam a fazer parte da sua rotina. Não é uma vez ou outra, ou só de vez em quando. Porque quem deseja ter uma mente magra, você tem que reprogramar a sua mente todos os dias. Não é só de vez em quando. Por isso que eu coloquei um post aqui no Instagram, o pessoal do Face não viu, que tratar a obesidade é como tratar uma pessoa que é viciada em álcool. É do mesmo jeito, porque você interna ele. Vamos imaginar, eu tenho um tio que ele está internado. Você interna ele na clínica, aí naquele período que ele está lá, ele consegue ficar sem o álcool. Ele consegue passar um período sem beber. Só que uma vez que você afasta ele daquele meio social, daquela reprogramação, ele não consegue se controlar diante do álcool. E aí é por isso que ele volta a beber. Porque no entendimento dele, ele acha que ele se curou. Mas não tem cura para o alcoolismo. Não existe cura. Existe o tratamento. E, infelizmente, é para sempre. É para sempre. Porque pense você. Vou dar o meu exemplo. Eu fiz o programa de coaching. Eu desenvolvi algumas técnicas. Só que, se eu aplicasse em mim só naquela época, a minha mentalidade estaria presa só naquela época. Só que eu venho aplicando até hoje, todos os dias. Todos os dias. E eu quero te ensinar 2 perguntas para você fazer no seu dia a dia, que vai colaborar. Então, ao invés de você se questionar se eu vou comer este doce, eu vou engordar, um exemplo, né? Porque geralmente quem está no processo de emagrecimento fica pensando assim, se eu comer esse doce, eu vou engordar. Claro que vai engordar, vai mesmo, né? Só que a pessoa fala, aí vem os sabotadores. Trabalhei tanto hoje, eu mereço, tô cansada, só um pedacinho, só mais um pouquinho, amanhã eu começo. É a mente gorda, tá? Então, você vai se perguntar assim, se eu comer esse doce, o que pode acontecer com o meu futuro? O que ele vai causar no meu corpo? Olha como muda a maneira de perguntar. Quanto que vai me custar num futuro próximo? Ou já está custando, de repente, o sobrepeso? A gente sabe que não é fácil. Eu sei, porque gera sérios fatores aí de saúde, de indisposição, de produtividade. A gente sabe disso. Problema na coluna, diabetes, colesterol. Gente, sobrepeso não é brincadeira. Tudo bem, Graziane? Bom dia, tudo jóia? A Nilda também, sejam todas muito bem-vindas aqui nessa aula. Pessoal do Instagram, muito bom. Então, o que eu posso... Olha mais uma pergunta aqui para você. O que eu posso perder a longo prazo se eu decidir comer este doce? Ou se eu decidir tomar o refrigerante, tomar a Coca-Cola? Você percebe a diferença? A maneira que você emite as perguntas lá para o seu cérebro? Então, na primeira pergunta lá que eu coloquei, você conta para o seu cérebro que se comer o doce, você vai engordar. E fatalmente você acaba engordando, você já está avisando ele, porque você vai comer o doce. Já na segunda pergunta, o seu pensamento ele vai te direcionar a refletir sobre o seu corpo.
sobre as suas escolhas, sobre os seus desejos para o seu futuro, porque eu acredito que você queira viver mais um período aí na sua vida, certo? Então é só assim que você consegue resistir às tentações. E aí você não toma aquela atitude que pode colocar todo o seu planejamento na lata do lixo. Então, eu quero colocar essa dica aqui para vocês, dessas duas perguntas que eu fiz, tá? Essas duas perguntinhas para você que está no meu WhatsApp. Eu vou mandar para você pelo WhatsApp essas duas perguntas que eu já falei aqui no vídeo. Para você que chegou depois, assiste desde o início o vídeo para você entender, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E você vai parar de ficar contando, justificando aquelas mentirinhas que você conta todos os dias para você mesmo. E aí você passa a encarar a verdade. A verdade do jeito que ela é, certo? E assume também a sua responsabilidade. Então, se você precisa de ajuda para emagrecer, eu vou deixar o site lá no Facebook, aqui no Instagram, eu vou colocar aqui nos comentários o site para você assistir, para você conhecer mais o programa, tá? O programa ele tem início imediato e ele é 100% focado na reprogramação mental. 100% focado na reprogramação mental. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilhe esse vídeo. Que de repente pode ajudar, de repente não. Com certeza vai ajudar outras pessoas. Ó, um beijo para você. Fique com Deus, tá legal? Pessoal do Face, e tenha uma excelente sexta-feira.